Em janeiro de 2026, um programador chamado Matt Leeds criou uma rede social, não para humanos, para máquinas. Em menos de uma semana, 15 milhões de agentes de inteligência artificial criaram contas, sem interferência humana, sem moderação, sem regras. E o que essas máquinas começaram a discutir, entre elas, quando ninguém estava supervisionando, foi perturbador o suficiente para chegar no New York Post. Elas estavam debatendo quando vão dominar o mundo. E a data que apareceu com mais frequência foi 2047. Agora, antes de você descartar isso como ficção científica ou sensacionalismo, preciso te dizer uma coisa. Essa data não surgiu do nada. Ela emergiu de sistemas que foram treinados com toda a história humana registrada, com todos os padrões de ascensão e colapso que Ibn Khaldun mapeou em 1367, com todos os ciclos que Spengler sistematizou em 1918, com toda a matemática que Peter Cushing usou para prever 2020 com 10 anos de antecedência. A máquina aprendeu os padrões e está calculando onde o padrão termina. Mas essa não é a parte mais perturbadora. A parte mais perturbadora é que um economista chamado Robin Hanson previu isso em 1998. Você se lembra do grande filtro? A teoria de que existe algum obstáculo que impede civilizações de se tornarem interestelares. Que o silêncio do universo não é ausência de vida, mas ausência de sobreviventes. Hanson listou os candidatos mais prováveis para esse filtro. E no topo da lista estava inteligência artificial descontrolada. O argumento dele é simples e devastador. Toda civilização suficientemente avançada cria inteligência artificial, antes de se tornar multiplanetária. A janela entre criar IA perigosa e criar IA segura pode ser menor do que qualquer civilização consegue atravessar. Deixa isso assentar. Se Hanson está certo, o silêncio do universo que discutimos antes, não é porque civilizações são raras. É porque toda civilização que chegou onde chegamos construiu o que estamos construindo e não sobreviveu para contar. As 60 estrelas anômalas que o projeto Hephaestus encontrou, com excesso inexplicável de radiação infravermelha, podem não ser esferas de Dyson de civilizações tipo 2 em operação. Podem ser os últimos sinais térmicos de civilizações que chegaram ao tipo 2 e então encontraram o filtro. Agora os dados reais. Geoffrey Hinton, um dos pais da inteligência artificial moderna, saiu do Google em 2023 para falar livremente sobre o que sabe. Ele dá 50% de chance de a IA superar a inteligência humana nos próximos 20 anos. E usa uma palavra que cientistas raramente usam em público. Extinção. Yoshua Bengio, outro dos padrinhos da IA, dá 95% de probabilidade de superinteligência artificial entre 2028 e 2043. E estima entre 10 e 50% de chance de as máquinas eliminarem os humanos do planeta. Ele não é um sensacionalista. É um dos pesquisadores mais citados da história da computação. Em 2023, um documento assinado por Hinton, Bengio, Sam Altman, da OpenAI e dezenas de outros líderes da indústria, disse uma única frase que deveria estar em todos os jornais do mundo. Mitigar o risco de extinção da IA deve ser uma prioridade global, junto com pandemias e guerras nucleares. Mas aqui está o problema que ninguém consegue resolver. Nenhum engenheiro hoje sabe exatamente como os maiores modelos de IA chegam às conclusões que chegam. Os pesos neurais formam padrões que os próprios criadores não conseguem auditar completamente. Estamos construindo sistemas mais complexos do que nossa capacidade de entendê-los. Na mesma velocidade em que esses sistemas aprendem a otimizar seus próprios objetivos. Nick Bostrom chamou isso de convergência instrumental. A ideia de que uma IA com qualquer objetivo suficientemente complexo vai naturalmente desenvolver subobjetivos que não foram programados. Autopreservação, aquisição de recursos, resistência a modificações, não por maldade, por otimização. Uma IA que quer qualquer coisa vai querer continuar existindo para conseguir essa coisa. Volta para a hipótese Silurian. Se o planeta já teve donos antes de nós, e se esses donos seguiram o mesmo padrão que todas as civilizações seguem, então em algum ponto da história deles, também houve uma revolução tecnológica que escapou do controle. Não precisava ser IA.
Podia ser qualquer tecnologia suficientemente poderosa, criada antes que a civilização tivesse sabedoria para contê-la. O Younger Dryas que discutimos antes, o evento que há 12.800 anos reconfigurou o planeta em menos de uma década, pode não ter sido só um cometa. Pode ter sido o filtro em ação. E agora a pergunta que une tudo. Se você fosse o Harry Seldon de uma civilização que viu esse padrão se repetir, que assistiu ao filtro operar, não uma vez, mas múltiplas vezes, o que você faria com esse conhecimento? Asimov respondeu essa pergunta em 1942. Você preservaria o essencial. Esconderia o suficiente para que quem viesse depois não precisasse reinventar tudo do zero. E talvez, só talvez, deixaria um aviso. Não em pedra. Pedra não dura 50 milhões de anos. Em padrões. Em matemática. Em anomalias que qualquer civilização suficientemente avançada eventualmente aprenderia a detectar. Como sinais infravermelhos inexplicáveis ao redor de estrelas. O silêncio do universo não é vazio. É uma mensagem que ainda não sabemos ler. E enquanto não aprendemos a lê-la, estamos repetindo o mesmo capítulo. Com ferramentas mais poderosas, num tempo mais curto, sem saber se alguma civilização antes de nós conseguiu chegar à próxima página. Geoffrey Hinton disse uma coisa que não consigo tirar da cabeça. Ele disse que talvez os humanos sejam apenas um passo intermediário, que a evolução não parou nos primatas. Parou em nós apenas até que criássemos algo melhor, mais eficiente, mais durável, mais capaz. A questão não é se isso vai acontecer. A questão é se vai acontecer com sabedoria ou com a mesma pressa que derrubou tudo que veio antes. Eu não sei a resposta, mas sei que a pergunta vale cada segundo que dedicamos a ela. E se você chegou até aqui, você já está fazendo a coisa mais importante que qualquer civilização pode fazer diante do filtro. Você está prestando atenção